Olá, jovens, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, né? Já estão aí preparadíssimos para mais uma aula sobre conteúdos novos de cálculo 3? Olha aí que maravilha. Então aqui eu vou começar cálculo 3, nós vamos falar sobre integrais de linha de campos vetoriais, certo? Vão ser muitas coisas. Vou anotar aqui, ó. Integrais de linha de campos vetoriais, certo? Então aqui a gente vai começar estudando um pouco sobre o que são esses campos vetoriais, né? Definição e exemplos de campos vetoriais ou campos de vetores, né? Ou transformações. Tudo isso aí é o mesmo nome para, né, nomes diferentes para a mesma coisa, né? E aí nós vamos falar sobre a integral de linha, né? Desses campos. Lembrando que a gente já fez a integral de funções escalares, né? Que são funções reais, que dão um valor, um número só. E aqui a gente tem, nessas integrais de campos vetoriais, a gente tem duas principais, né? Uma é a integral ao longo de um caminho. Ao longo de um caminho, que às vezes é chamado de escoamento. E as integrais através de um caminho. Tá, então tem essas duas integrais aqui, né? Então, ao longo do caminho, você vai ter uma curva que define um caminho, uma trajetória, e você vai ter um monte de vetores definidos lá. E aí é meio que calcular a integral do vetor quando ele está restrito só àquela curva, né? E também tem a integral da parte que atravessa a curva. Aí, quando a gente pensa numa direção, né, ao longo de alguma coisa, você já tem essa ideia de que, olha, tá indo junto, se é ao longo. Então, basicamente, a integral do escoamento, né, seria uma integral que leva em consideração a direção tangente. E a integral que atravessa, né, a curva seria uma integral na direção normal à curva, né, na direção ortogonal ao caminho, à direção tangente. Então, para essa semana, basicamente é isso daqui. A gente tem uma porrada de coisas para ver aqui sobre campos vetoriais, mas as integrais são até simples, tá bom? Então, vamos para frente, né? Conversar sobre campos vetoriais. Campos vetoriais. Ah, meu Deus. Então, assim, né? Basicamente, o desenho eu vou botar assim. Suponha que eu tenho um pontinho lá, P, né? E aí, para esse P, eu vou definir um vetor. Certo? Esse vetor aqui eu vou chamar de F. Né? Esse P vai ser um ponto aí, eu vou botar um X com a setinha aqui. Certo? E aí a imagem é que a gente vai chamar de campo vetorial. Certo? Então isso daqui é uma função definida, né, em x setinha, x barra, que o x, esse ponto x, ele está no R2, no R3, no R que você quiser, certo? Então, a imagem desse troço aqui, que a gente chama de campo de vetores. Certo? Vou anotar aqui. É a imagem dessa coisa que
chamamos de campo de vetores, né? Ou campo vetorial, certo? Então é uma função, tá bom? Só para lembrar, né, puxar outra seta aqui, né, cara? Isso aqui é uma transformação, né? Uma transformação. Eu posso dizer que é uma transformação? Porque agora eu não lembro se a gente vai pegar. Eu acho que por enquanto a gente não vai pegar funções do R2 para o R3. Mas são transformação, eu não lembro, de Rn em Rn. Ou seja, a gente vai ter, né, um ponto no R2, no R3, e a gente vai conseguir fazer essa associação aí, certo? Então, basicamente, vai ser o seguinte, ó, eu vou ter um ponto, né? Vou fazer aqui em R2, de exemplo. Então eu tenho um ponto aqui P, que ele vai ser um XY. Aí eu vou aplicar um AF e eu vou cair num vetor. Então, eu vou botar AF aqui. Aí vai ter uma imagem aqui que vai ser um F daquele ponto P ali, tá? E aí o que acontece? Quando a gente estava falando de transformações, a gente chamava isso aqui de, né, UV. Mas geralmente agora a gente pode interpretar isso daqui como sendo no próprio XY. Certo? Então aqui eu posso ter, né, uma F1 e um número F2, onde esse F1 e F2 depende de XY. Na verdade, gente, eu vou botar a letrinha certa que o povo usa. Tá? É muito comum da gente ver isso aqui, ó, M e N. A coordenada X chamada de M e a coordenada Y chamada de N. Certo? Então, olha só, no plano, né, um campo de vetores é uma função a F. Aí ela vai pegar um ponto no R2 e vai levar em outro vetor do R2, certo? Então, né, tal que a gente escreve assim, ó, esse F de um ponto XY vai ser uma M de XY e uma N de XY, certo? E aí o que acontece? Lembra, isso aqui está muito parecido com aquela ideia da transformação, né, no plano, certo? Onde M e N são funções reais. Vamos olhar isso aqui, né, no GeoGebra, só para a gente ter uma clareza na vida. É bem tranquilão, ó. O que acontece? Então, um campo vetorial, o que você faz? Você pega um ponto e nesse ponto você associa um vetor. Só isso. Espera aí que o meu GeoGebra aqui deu uma travada, ficou feio. Voltou ao normal? Voltou ao normal. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Então assim, aqui eu vou fazer no plano, tá? E aí eu vou botar outra janela para vocês verem a imagem bonitinho, ó. Então aqui, lembra lá que são funções, né, do R2 e vai parar no R2, certo? Então aqui eu vou pegar um pontinho A. Esse aqui vai ser o meu ponto, tá bom? E aí vamos pensar em umas funções que nem as que a gente fez lá na parte de transformações. Vamos botar assim, ó. Lembra que a gente tinha feito U de XY em vez de XY? Agora eu vou trocar o U, eu vou chamar de M de XY. Aí eu posso botar assim, X mais Y. E a minha agora V, eu vou chamar de N. Tá? E aí eu vou botar aqui X menos Y. Pronto. Então aqui eu tenho as coordenadas do meu campo de vetores, da minha transformação, né? Eu pego um ponto, que era um vetor também, e aí eu vou associar a cada pontinho um vetor, tá?
E aí eu vou marcar ele bem aqui, ó. Aí eu vou marcar a transformação f. Transformação f de xy vai ser o m de xy e no coordenada y vai ter o n de xy. Pá, pronto. Olha lá. Olha como é que fica. Mesma coisa, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, ó, para cada ponto que eu escolher, eu vou calcular a imagem dele lá e vai virar um vetor. Então, na hora que eu olhar para cá, ó, se eu estou no ponto, né, 1, 2, eu vou calcular o f desse 1, 2. Ah, eu tenho que botar aqui no GeoGebra para ele dar um vetor. Espera aí, calma. Vou botar aqui, vetor, vai ser f do A. Pronto. Só espera aí um segundo que ele fica meio desconfigurado, né? Ele joga para cima aqui a bagunça. Calma lá. Rapidão, calma aí. Pera, calma. Onde é que era, gente? Camada 1. Pronto. Assim fica melhor. Ah, fecha. Oh, meu Deus, nunca mais eu vou conseguir fechar. Ah, fechei. Escapou. Então, olha só, presta atenção, ó. Vou botar o vetor, o ponto 1, 1. O ponto 1, 1, né, vai no ponto 2, 0. Porque o x e o y são 1. Então, x mais y dá 2 e x menos y dá 0. Deixa eu marcar aqui, botar ele aqui também para aparecer o valor, né? Para você não ficar... Nome e valor, pronto. Aí eu posso até botar assim, ó. Na legenda aqui vai ser f de xy. Legenda e valor. Pronto. Olha aí. Então, olha só, no ponto 1, 1, eu associo esse vetor aqui, que é o f de xy, né? Então, olha só, à medida que eu vou mudando aqui, ó, eu vou ter um vetor associado. O que é que acontece agora, gente? Agora, a gente costuma anotar o campo de vetores, a imagem dele, junto com o ponto. Né? Então, aqui, ó, o costume é botar esse troço aqui. Então, eu posso fazer aqui, né, nessa janela aqui, botar o mesmo vetor. Vetor f de A. Só que aí o que acontece? A gente bota a origem dele lá no ponto A. Ah, meu Deus, eu não consigo pegar aqui. Pronto, ó. Então, olha só, no ponto 1, 1, você vai ter uma imagem 2, 0. E ele vai para cá. Certo? Olha aí, ó. Agora eu fico aqui, ó, muito doido no meu vetor. Junto da baderna ali, né? Olha só que bonitinho, né, jovens? Fica aí, parece que ele fica girando, né? Então o que acontece, jovens? Campos de vetores, quando a gente tem essa interpretação assim, olhando para cá, dá a impressão que tá associando velocidades, né, ao ponto. É uma interpretação, depende do problema que a gente for analisar, depende muito, tá bom? No caso aqui, ó, se isso aqui fosse uma velocidade, né, se esse campo F que eu defini aqui fosse uma velocidade, então minha trajetória seria ir na direção desse F, né? Ah, meu Deus do céu, não sabia que dava para mudar o campo não, socorro. Trocou aqui a definição? Não. Então, se eu pegar aqui esse pontinho A e for mudando ele na direção da velocidade, né? Aí ele teria a tendência de fazer esse caminho aqui, ó. Olha a velocidade para onde é que está me levando agora aqui. Está me levando para lá, né? Basicamente isso. Mas não é necessariamente, jovens, velocidade, tá? Aqui é um campo de vetores. Deus do céu, não consigo selecionar o ponto A. Um campo de vetores, ele pode ser qualquer coisa. Poderia ser aqui, sei lá, carga elétrica. Não, a carga não é vetor, né? O campo elétrico aqui associado a cada ponto. Você botar uma carga para onde está indo o campo elétrico. E por aí vai, né? Esse aqui fica até divertido.
Então assim, ó, se eu botasse, por exemplo, eu não quero fazer nada disso aqui, eu quero botar um campo de direção indo constante, 2 para a direita sempre. Aí eu boto ali 2 e aqui eu boto 0, não quero nada para cima. Então, ó, meu campo de vetores é constante, né? Eu posso estar em qualquer ponto aqui, ó, e os vetores associados vão ser sempre os mesmos, né? Que é o vetor constante na direção 2, 0. Aí você fala, não, eu queria sempre aumentar um pouquinho para cima. 2 para a direita e 1 para cima. Pronto, ó, agora é constante para lá, né? Se eu conseguisse acertar o vetor para selecionar, oh meu Deus. Então aqui, ó, é constante esse campo de vetores, né? Aí de novo, pode ser velocidades, né, dos pontinhos A, pode, aí todo mundo teria a mesma velocidade para cá, né? Apontando lá na direção 2, 1, tá? Mas não necessariamente, jovens, pode ser um campo de vetores, é a associação de vetores em cada ponto, tá? Aí a interpretação fica diferente, né, para cada hora que você tem uma situação. Por exemplo, se a gente estivesse olhando daquele ponto de vista de transformações diferenciáveis, né, essa aqui meu irmão quebrou tudo aqui, ó, porque a imagem dela é só esse ponto. O que que ela faz? Pega qualquer vetor aqui dentro e leva no ponto 2, 1, né? Então não é diferenciável esse troço. Apesar de a gente conseguir calcular a derivada, essa transformação, esse campo de vetores não seria diferenciável, né? Por quê? O determinante associado a essa bagunça aqui dá 0, né, jovens? Belezura? Então assim, campo de vetores é a mesma coisa que transformações diferenciáveis. Quando a gente está no plano, quando a gente está no R3, tá? Tem uns que a gente vai associar diferentes, né, que são do R2 para o R3, mas aí a interpretação é outra, tá bom? Mas por enquanto é apenas isso. Tem um ponto A e vou calcular o campo. Vou pegar as equações que tem em cada coordenada, né, que nem aqui, ó. Aqui ele já chamou de UV de novo, né? O GeoGebra é assim. O MXY e o NXY e vou desenhar esse vetor. E ponto, acabou. É isso. Tá certo? Então, próximo vídeo vou fazer um pouco de comentários sobre alguns campos que são especiais para a gente fazer as contas. Tá bom? Então é isso, jovens. Até o próximo vídeo com mais campos vetoriais. Valeu!